Bom, boa tarde, companheiros da Causa Operária TV. Sejam bem-vindos a mais um J5, seu Jornal das 5, nessa sexta-feira, dia 18 de dezembro de 2020. A gente está se aproximando agora no final desse ano, né? Esse ano tanto quanto conturbado, aí com o coronavírus, continuação do governo Bolsonaro e muitos ataques feitos à população, né? E, bom, em cima disso, né, a gente vai apresentar o J5 falando um pouco sobre a questão do coronavírus e, é claro, sobre o desenvolvimento da própria política aí, no interior da burguesia e a forma que a esquerda está se portando, né? As eleições passaram, as eleições municipais, mas a política de frente ampla continua, né? Bom, companheiros, eu sou Arthur Sescomento, estou falando diretamente de Palhoça, Santa Catarina, na região da Grande Florianópolis. E comigo está meu companheiro de sempre, todas as sextas-feiras, aqui no J5, companheiro Renan Arruda, falando diretamente do Distrito Federal. Boa tarde, Renan. Boa tarde, Arthur. Boa tarde, pessoal que está acompanhando a gente aqui nesse J5, né? Um dos últimos aí do ano. Um ano complicado, né? Mas estamos aí. Vamos. Boa tarde. Vamos lá, Arthur. Bom, beleza. Iniciando aqui o nosso programa, antes de entrar na pauta, sempre aqueles avisos básicos dos companheiros. Para a gente não perder muito tempo, né? Como os companheiros já estão acostumados aqui na grade da Causa Operária TV, eu peço que que os companheiros já parem esse momento, vão ali, curtam e compartilhem o vídeo aí com seus amigos, nas redes sociais, etc. Não deixe de compartilhar o nosso programa. Assim você vai estar contribuindo não só aqui o J5, né? E os demais programas da Causa Operária TV tenham mais visualizações, como você vai estar contribuindo aí com a proliferação aqui do programa a partir da Causa Operária. Então a gente sempre pede para os companheiros curtirem, compartilhar o vídeo em todas as formas possíveis, como também, né, se inscrever no canal. Uma ferramenta muito simples, basta clicar no botão ali embaixo do vídeo, botão vermelho de se inscrever, e os companheiros vão poder acompanhar aí sempre que sair um vídeo novo, está sempre aí junto com a Causa Operária TV. Atualmente a gente está perto aqui da marca de 90 mil inscritos, né? A gente está bem pertinho, inclusive, faltam menos de 2 mil inscritos, e a gente quer chegar em 100 o mais rápido possível, né? Então já chamo os companheiros a participarem aqui junto conosco de mais um programa e se inscreverem no canal. Bom, dando continuidade, né, tem um botão Seja Membro, logo do ladinho, uma contribuição financeira de um valor baixo, simbólico, mas que representa aí um apoio muito importante para a Causa Operária TV se manter no ar e manter com sua programação 24 horas crescendo ainda mais. Bem, companheiros, dados os avisos dos programas, né, sempre sendo feito, né, eu já gostaria de partir para a nossa pauta e aproveitar aí para dar bom dia para a companheira Silvia Amigo, que está aqui acompanhando o nosso J5 dessa sexta-feira. Bom, primeira notícia, como de praxe, né, a gente sempre faz um balanço aí sobre a situação do coronavírus no Brasil. Até porque a situação do coronavírus apenas piorou nesse último mês, né? O crescimento aí, a gente está nessa chamada segunda onda, né? Assim como foi definido na imprensa internacional, né? Com os casos aí que voltaram a se espalhar na Europa e agora chegam no Brasil também. A gente tem aqui nesse momento, né, nas últimas 24 horas, que o Brasil teve o registro de, no caso, 1.054 mortes. 1.054 mortes, o Brasil passando na marca dos 1.000 mortos em 24 horas, algo que não acontecia desde o mês de setembro, né? Um valor muito importante para a gente levar em conta dessa crescida, né, no número de casos aí do coronavírus e, naturalmente, no número de mortes, né? E, em cima disso, também, né, teve um crescimento considerável no número de casos também. O número de casos nesse momento, né, já ultrapassa a marca aí de 60 mil mortos, né, 68 mil casos, que são casos aí que estão sendo computados num montante que o Estado de São Paulo está divulgando agora também. Vale lembrar que o Estado de São Paulo não divulgou nos últimos dias o número de casos aí pelo golpe dado pela burguesia para não divulgar desenvolvimento súbito da pandemia, né, justamente por causa, inclusive, da política de frente ampla, e estão divulgando tudo de uma vez. Isso faz que também que a taxa que aumente, né, e, segundo dados computados no dia de ontem e hoje, revelam aí que, caso todos os dados
sejam divulgados dessa forma, né? Ou seja, os dados de São Paulo dos últimos 2 dias sejam divulgados num dia só, a gente vai ter aí o maior número de dados computados desde o início da pandemia no Brasil, ultrapassando inclusive o pico dela. Né? Independente de São Paulo ou não, os dados cresceram consideravelmente, né? E a gente está voltando nesse momento ao estágio muito semelhante ao pico, inclusive com potencial de superá-lo muito rapidamente. Vale lembrar que no início da pandemia existia aí uma série de declarações, inclusive por organizações oficiais, etc., que existia aí uma subnotificação gigantesca, né, no mundo e ainda mais no Brasil. Falava em 3, 5, até às vezes 6 vezes mais número de subnotificados comparado aos dados divulgados. Agora já não existe mais esse balanço. Né? Basicamente, todas as instituições aí burguesas abandonaram a ideia, né? Assim como abandonaram a ideia do fique em casa, abandonaram a ideia de que praticamente existisse alguma pandemia. A situação no Brasil é consideravelmente pior, né, do que nos últimos meses, porém é tratado aí como nada existisse, mesmo que os casos não parem de crescer. Bom, esses são os dados oficiais até o momento. No total, a gente inclui aí 184.992 óbitos até o momento e 7.120.103 casos de coronavírus desde o início da pandemia. Esses são os últimos dados atualizados pelo consórcio de imprensa hoje às 13 horas dessa sexta-feira. Bom, em cima de toda essa situação, né, de toda essa catástrofe que está acontecendo, iniciou-se aí uma disputa, né, muito forte em torno do problema da vacina. Né? Não tendo em vista, logicamente, o problema da defesa da população, né, porque a gente sabe muito bem que os golpistas não têm interesse algum em defender a população, mas sim de um ponto de vista numa espécie de conflito, né, visivelmente econômico, e também um conflito de disputa política entre os dois principais setores da burguesia. O setor aí, entre aspas, científico de João Dória e o setor aí bolsonarista do próprio governo Bolsonaro. Nesse momento, né, as próprios jornais burgueses notificam aí que existe uma certa guerra das seringas e agulhas, né, uma forma de representar essa luta, isso é inclusive matéria de jornais como Folha de São Paulo, Estadão, etc., dando atualizações sobre esse conflito, porque justamente o que acontece, né, é que existe uma verdadeira luta entre esses dois setores para tentar, com muita demagogia, colocar aqueles que estão fazendo o trabalho aí de controle da pandemia, ou melhor, de vacinação, né, nesse momento. O que acontece é que o governo de São Paulo anunciou aí já está para trazer, né, já está trazendo cerca de 100 mil exemplares da vacina, né, no caso, e o governo Bolsonaro fala em pelo menos o dobro para trazer já para os próximos meses. Né. Nesse momento, é visível que se quer qualquer tipo de plano de vacinação. Né. Plano de vacinação, inclusive, é um negócio que praticamente nem existe no vocabulário da burguesia brasileira. Né. O próprio governo Bolsonaro aí anunciou, né, numa disputa com o Dória anteriormente, que iria tentar trazer já para o mês de dezembro, se fosse possível. Porém, a gente sabe que isso aí não existe. O pessoal não vai trazer nesse mês de dezembro, então aí vem para os meses de janeiro e fevereiro. O problema principal, né, é que, se de acordo com os próprios dados oficiais divulgados, né, o Brasil, que hoje tem aí 212 milhões de habitantes, e só o estado de São Paulo tem 44 milhões, todos esses dados, aí, todos esses valores de compra, não representam nem 30% aí do estado de São Paulo. Isso aí mostra, né, que, na realidade, o que o pessoal está fazendo na realidade, uma total demagogia, em primeiro lugar, e também uma disputa muito mais econômica e política. Porque, no final das contas, não vai ter contribuição nenhuma à população essa política aí, que é uma completa falta de política a respeito da vacinação do povo brasileiro. Né? Bom, em cima disso, né, a crise aí vem se desenvolvendo, inclusive o governo Bolsonaro em uma live admitiu recentemente aí que não vai ter vacina para todo mundo, pode esquecer. E a gente vê agora, né, que o edital do Ministério da Saúde está aí selecionando empresas fornecedoras de 300 milhões de kits, né, e 27 editais da Secretaria Estadual de Saúde para fornecer 100 milhões de seringas e agulhas. Todos os dados levantados agora no desenvolvimento dessa disputa, né, mas inclusive que a gente sequer pode confiar, né, porque até o momento, né,
não existe aí nenhuma compra real, não existe nenhum projeto de vacinação real, seja do estado de São Paulo ou em todo o Brasil. O que existe na prática é uma política, inclusive, de reabertura forçada de uma série de pontos, como, por exemplo, a educação do estado de São Paulo, e assim por diante, mostrando que o interesse aí está muito longe de combater a pandemia de fato. Né? Bom, seguindo tudo isso, Renan, você gostaria de comentar um pouco mais a respeito desse problema da pandemia? A situação vem se desenvolvendo muito alarmante, de forma muito alarmante, né? E essa disputa da vacina se tornou um negócio, inclusive, grotesco aqui no Brasil, né? Exatamente, Arthur. Eu acho que um primeiro dado aí que você tocou aí no início, né, é o problema da expansão aí do vírus, né? Já bateu eu fiz uma matéria aí pro Diário do Partido aí durante essa semana, no dia 16, quarta-feira, e eu fiz uma pesquisa, né, sobre o coronavírus naquela data. De fato aconteceu isso aí, do estado de São Paulo, né, apontar que teria tido problemas técnicos e passou vários dias aí sem divulgar a expansão da contaminação no estado, né? Mas no dia 16, com dados baseados no dia 15, esse consórcio de imprensa havia anunciado aí 968 mortes, sem considerar São Paulo. O que, obviamente, daria para poder você é, rapidamente concluir que naquela data já havia ultrapassado as 1.000 mortes diárias. Né? Se você for fazer uma conta aí em termos dos dias que ainda restam aí até o final do ano, é perfeitamente factível que a gente atinja aí a cifra das 200 mil mortes aí antes ainda do final do ano, né? Quer dizer, é uma situação gravíssima. Naquela mesma data, para você ter uma ideia de como que está a expansão do vírus, ou seja, dados com base no dia 15, divulgados entre os dias 15, do dia 15 para o dia 16, davam conta aí que no Rio de Janeiro, no estado, haviam morrido 222 pessoas apenas em 24 horas. Né? Quer dizer, isso aí mostra que, se é que o coronavírus em algum tempo arrefeceu, a gente tem que considerar aí que, misteriosamente, né, no período das eleições, aí os números deixaram de serem divulgados, né? Ou foi tudo subnotificado, sei lá o que aconteceu, mas o fato é que isso é um fato, vamos dizer assim, né? Mas independentemente de que a situação teve um recuo e agora retomou uma situação que tende ao pico da doença, também pouco importa. Eu acho que o que vale aqui são algumas conclusões que a gente precisaria ter, né? Em primeiro lugar, é o seguinte, né? Nós estamos o coronavírus, né, essa retomada aí da expansão da doença em larga escala, de óbitos e de contaminação, ela ela está se desenvolvendo diante de uma situação bem pior do que foi aquela do início da pandemia, tá certo? Em março, fevereiro, março, abril do início desse ano, né? Em todos os sentidos, a situação está mais deteriorada, né? Primeiro, a própria campanha da burguesia no que dizia respeito ao ficar em casa, que era tudo uma demagogia, agora foi substituída por uma demagogia ainda maior, ou pelo menos com um ataque ainda maior à população, que é de dizer que a culpa da nova expansão do vírus é da população. Ou seja, o Estado, o poder público não tem nada a ver com isso, né? Então, isso é uma questão. Uma segunda questão é a própria estrutura hospitalar, de recursos do Estado para fazer frente à expansão da pandemia, porque, primeiro, que foi muito pouca a infraestrutura que foi montada para atender os casos de coronavírus, em particular, inclusive os hospitais de campanha, isso aí já foi desmontado tudo, né? Em segundo lugar, segundo o próprio governo, né, e os hospitais particulares, um grande número de leitos que haviam sido destinados, né, que havia sido destinado para o coronavírus, para portadores aí para pessoas infectadas pelo coronavírus, eles já foram
como é que se diz, alocados para outras demandas que estavam aí reprimidas diante da prioridade por conta da contaminação. Terceiro lugar, nós estamos, o desemprego, obviamente, hoje é extremamente superior ao que era no início do ano. Em quarto lugar, o auxílio emergencial, embora irrisório, tá certo? Ele justamente está aí acabando agora. Naquele momento a discussão era para poder fazer o, o auxílio, né? A aprovação do auxílio, né? Então, e aí se você acrescentar esses dados, a carestia que está tomando conta do país, né? O nível, a degradação das condições de vida aí das amplas massas, você pega uma situação muito pior do que a que a gente tinha aí no início do ano, né? E toda a política, e eu já entro na segunda parte, qual que é a política dos governantes, né? Ao mesmo tempo que praticamente eles colocaram em funcionamento toda a economia, porque essa foi a obrigação aí dos capitalistas, né? Foi a determinação dos empresários, dos grandes empresários, dos capitalistas, dos banqueiros. Então, ao mesmo tempo que eles fizeram isso, eles não criaram nenhum tipo de alternativa, muito pelo contrário, né? A situação voltou praticamente a uma semi, como é que se diz, um funcionamento praticamente normal, né? E sem nenhum tipo de medida efetiva sobre a questão do combate, nenhum tipo, né? E agora, né, diante do avanço novamente aí da pandemia, qual que é o discurso? Além desse problema de querer culpar a população, o outro lado disso aí é o seguinte: a vacina se transformou numa espécie de panaceia, tá certo? Então vai aí vir para corrigir tudo quanto é problema que tem, né? Vai acabar com o vírus, né? Primeiro, acho que a gente deveria desconfiar dessa situação, né? Tudo bem, tem as vacinas, mas elas têm que ser provadas, não apenas elas têm que ser, a eficácia delas tem que ser comprovada, como vários outros elementos estão por trás disso. Em primeiro lugar, sabe-se lá quando. O governo fala que vai chegar alguma coisa em janeiro, o Estado de São Paulo fala que vai chegar também em janeiro, o outro já fala que vai ser em fevereiro. Enfim, o próprio Bolsonaro admite que não vai, até o final do ano, não vai conseguir como é que se diz? Disponibilizar vacina para todo mundo. Então, isso é uma questão. Não tem vacina na prática, tem promessa. Em segundo lugar, a própria garantia, né, da efetividade da vacina. Já está se falando aí que o vírus já sofreu mutação. Quer dizer, há muito desconhecimento sobre tudo e muita campanha, né, em nome de que no futuro as coisas vão estar resolvidas com a vacina. Quando a gente vê que, na verdade, tem aí uma grande disputa, né, em torno de um mercado trilionário, porque uma coisa a gente tem certeza, né? Os capitalistas, os grandes capitalistas, seja em qualquer situação que o mundo esteja passando, né? Seja uma guerra, seja uma pandemia como o coronavírus, seja numa situação mais ou menos estável, o imperialismo, as grandes empresas, os grandes grupos econômicos têm que garantir o seu lucro. Então, se o mercado trilionário que está em jogo aí diz respeito à pandemia, então isso aí, vamos dizer assim, é a bola da vez. Então, é a questão que está colocada, quer dizer, junto com esse mercado trilionário, tem muita demagogia aí de político no sentido de dizer que tem a solução de fazer campanha em torno da sua de 2022, das suas candidaturas, etc, etc e tal, muita demagogia com a população, enquanto a realidade concreta, absoluta, é justamente essa condição que está a população brasileira, que está o povo brasileiro aí, numa condição absolutamente à mercê da pandemia, sem política, sem nada, nada de nada, né? A não ser exortações para que o povo não se aglomere nas festas de final de ano, né? É isso que nós temos. Exato. E bom, e a gente vê esse desenvolvimento da pandemia, a gente não tem as expectativas, né? Estamos aí na virada do ano, esse vai ser um dos últimos J5 de sexta-feira que a gente está fazendo nesse ano de 2020, mas as expectativas para 2021 estão longe de ser as melhores, né? Como bem o companheiro Renan disse, a situação é a tendência que se
se desenvolva durante todo o próximo ano, pelo menos, do jeito que está aqui no Brasil. Né? E, bom, a gente falou aqui sobre a questão do coronavírus e tudo mais, né? E justamente não tem tá tendo um desenvolvimento agora nesse momento, né? Da disputa interna da burguesia a respeito aí da Câmara dos Deputados, né? E nesse caso, né? A esquerda, que até o momento não anunciou de fato um candidato próprio a esse primeiro turno, está tendo toda uma discussão. Um setor da esquerda, pequena burguesa direitista, né, inclusive da Frente Ampla e tudo mais, está aí já ensaiando o apoio ao candidato do Rodrigo Maia. E ninguém, nada menos que Guilherme Boulos, o homem da Frente Ampla, nesse último período, declarou aí na imprensa, em uma entrevista ao DCM, que devemos, no final das contas, né, depois de toda a explicação, ele explica que ele apoia um candidato da esquerda para o primeiro turno, essa coisa toda, que é necessário, blá blá blá, e no segundo turno é necessário aí a gente apoiar o que ele explica da seguinte forma, né, abre aspas, no segundo turno da eleição da Câmara, eu acredito que o papel da esquerda é atuar para barrar a candidatura apoiada pelo Jair Bolsonaro, que é representada hoje pelo Arthur Lira. Ou seja, se é um intuito aí barrar a candidatura apoiada pelo Bolsonaro, né, que inclusive teve setores aí como o Quaquá no PT que chegaram a dizer que apoiar o Arthur Lira nem seria tão ruim assim, a gente vê aí que na realidade esse apoio vai se converter naturalmente em um apoio ao candidato do Rodrigo Maia, que é o candidato aí do Centrão, basicamente, ou seja, o candidato do principal setor aí da burguesia. Está tendo aí toda uma discussão a respeito de quem vai ser os candidatos, né, para essas eleições da Câmara, né? Mas só por esse ensaio do Boulos, né, numa entrevista aí a gente viu muito bem que essa defesa, inclusive emocionada dele da Frente Ampla, é uma defesa aí que a gente mostra, né, que essa Frente Ampla está se tornando cada vez mais amplíssima, né? Que agora já está envolvendo defesa de candidatos do DEM, etc. Ou seja, defender basicamente o que a burguesia tem de pior. E essa política que o Bolsonaro está levando para frente é meramente aí uma continuação de toda a Frente Ampla, né, que a gente já vem denunciando há algum tempo aqui. A política de Frente Ampla finalmente é essa: colocar a esquerda a reboque da burguesia e tornar ela a Frente Ampla em si, né, ou seja, a alternativa supostamente não da burguesia, basicamente uma sombra da real política dessa burguesia. Porque no final das contas mesmo, o que se converte aqui é um apoio irrestrito a tudo que o principal setor da burguesia e naturalmente o próprio interesse do imperialismo tem vigente nesse momento. Então a gente vê aí a declaração, mais uma declaração absurda do Guilherme Boulos, né, defendendo a Frente Ampla, se somando inclusive a setores da direita do PT, como se tem aqui, Cocá, entre outros aí, que estão declarando apoio, às vezes inclusive até o próprio Arthur Lira do PP, o que é um negócio ainda mais chamativo, né, mostrando aí que o pessoal está disposto a qualquer coisa. E é uma política que é uma política completamente impensada também, mesmo para setores da esquerda burguesa. Esse acordão por cima, né, não vai resolver absolutamente nada. A esquerda não vai ganhar absolutamente nada com esses acordos, não vai se barrar o governo Bolsonaro, nem nada do tipo. Na realidade, está se dando mais força ainda ao setor majoritário da burguesia, que já controla a própria Câmara. Então, e controla naturalmente o próprio governo Bolsonaro. Né? Foi o setor responsável por fazer com que o Bolsonaro, no final das contas, estivesse lá. Então a gente vê que essa política da esquerda pequena burguesa, na verdade, se converte num total apoio ao interesse da burguesia e uma falência total aí desse setor. Em vez de mobilizar, em vez de organizar uma verdadeira mobilização, que é isso que necessita nesse momento, a gente está vendo aí o genocídio, esse mesmo setor que o Boulos apoia, é o setor que em São Paulo está apoiando aí a abertura irrestrita da volta às aulas. Isso independente aí da nível de gravidade das regiões, se é amarelo, vermelho, ou qualquer coisa do tipo. Ou seja, é um setor aí que está disposto a realizar um verdadeiro genocídio da população nesse próprio período, independente do que aconteça, tudo em nome aí dos seus interesses econômicos. É esse setor que o Guilherme Boulos está declarando aí apoio, né? E a gente vê a que serve, no final das contas, a política de frente ampla. Eleger alguém da esquerda é muito raro, a não ser que seja muito direitista e muito controlado pela burguesia. Ou seja, vitória alguma
qualquer vitória é inexistente. E no final das contas serve apenas para dar a vitória nas mãos aí da própria burguesia. Bom, Renan, tem essa situação aí se desenvolvendo, né, na Câmara dos Deputados, a presença aí do Arthur Lira como candidato, né, do PP, candidato aí apoiado pelo Bolsonaro, mas a gente já sabe, né, que o Rodrigo Maia está formando aí um bloco à parte, né, o bloco principal aí majoritário da burguesia, e a esquerda está caindo de feito um patinho aí na armadilha, né, que é basicamente uma continuação da frente ampla ainda mais ampla. É, exatamente, Arthur. Eu tava, quando você estava falando aí, eu estava relembrando aqui duas questões que a gente salientou aí bastante, né, tanto na nossa imprensa escrita, como também aqui na COTV, que é a questão de que, em primeiro lugar, as eleições, né, de outubro, de novembro passado, elas haviam sido, vamos dizer assim, um ensaio, né, da política da frente ampla, né? Os primeiros movimentos, as primeiras concretizações, né, da frente ampla colocada em prática. E que a gente apontava que logo em seguida às eleições, essa política ficaria muito explícita, né? Porque, obviamente, né, ela ia escalar, não iria, né, muito pelo contrário, o objetivo é que ela se consolide cada vez mais por conta de 2022, né, em particular. E a segunda questão que também nós frisamos é o seguinte, que o modelo que havia acontecido no Rio de Janeiro é o sonho dourado da burguesia. Quer dizer, você ter um candidato da direita, em disputa, entre aspas, com um candidato da extrema-direita ou bolsonarista, tá certo? Dizer que o bispo lá está mais à direita do DEM, né? Isso aí não é fato, vamos dizer assim, pelo menos de um ponto de vista objetivo até, ideologicamente até pode estar, mas quem sabe o que é que o DEM está fazendo aí, né? Se a gente for ver o que o DEM está fazendo no Congresso Nacional, por exemplo, a gente vê que não é isso. Mas, enfim, seria então, e a esquerda sim blocando, apoiando o candidato da direita. Então, em certo sentido, né, guardada aí as devidas, como é que chama? Situações diferenciadas, porque agora nós estamos numa eleição interna ao Congresso Nacional, mas é a mesmíssima política, né? Quer dizer, de um lado você teria supostamente o candidato é, liberal, vamos dizer assim, e contra um candidato que seria apoiado pelo bolsonarismo. Então, diante disso, né, é a política do mal menor. Não, temos que nos juntar com o mal menor, né, que é a essência, obviamente, da campanha que a esquerda faz, né, quer dizer, como correia de transmissão da própria direita. Né? É a política do mal menor, a política do mal menor é o candidato do Rodrigo Maia, né? Quer dizer, isso aí, se você for levar em conta, né, que tudo, absolutamente tudo que foi aprovado nos últimos 2, 3 anos que o Rodrigo Maia teve à frente, foi um ataque sem limites às classes trabalhadoras. Você pode ver o problema da reforma trabalhista que ele teve à frente, ver a questão da reforma da Previdência que ele teve à frente, ver a questão da nova reforma trabalhista que ele teve à frente. Isso sem contar uns 100 números de lei aí que saíram, que vieram todas no sentido de defender os interesses do grande capital, ora do grande capital em detrimento dos trabalhadores, ora como políticas mais restritivas ainda, né, de repressão, né, contra a população em geral. Quer dizer, na verdade, o que isso difere do bolsonarismo, se não uma comunhão de interesses, né? A gente vem discutindo isso aqui há tempo, que quem deu o golpe de Estado, embora o Bolsonaro tenha feito parte do golpe de 2016, ele era uma peça secundária. Quem teve à frente do golpe foi justamente o DEM, o PSDB, o MDB. Então, e o Bolsonaro, vamos dizer assim, para dar uma aparência de movimento de apoio popular, vamos dizer assim, eles inflaram aí a extrema-direita, soltaram os cachorros que é a extrema-direita, para poder dar essa aparência de que teria um apoio popular. Né?
problema agora é o seguinte, eles estão tentando colocar esses cachorros de volta para o canil, só que está um pouco complicado, porque também eles não têm uma política para pessoas de peso que eventualmente possa estar aí, né, ser uma expressão, vamos dizer assim, que tenha algum tipo de respaldo popular para 2022. Então, eles querem mandar o Bolsonaro para dentro do canil, mas, ao mesmo tempo, pode ser que eles tenham que deixar o Bolsonaro fora do canil. Né? Enquanto isso, eles vão manobrando com a esquerda como um instrumento, né, de criar essas condições de um candidato, vamos dizer assim, popular para a direita, né? E do ponto de vista das condições do povo, do ponto de vista da situação política do país, tudo está se agravando. Né? A questão do Lula também está embutida nisso aí, obviamente, né? Porque a direita não quer de maneira nenhuma o Lula. Né? Eles deram o golpe justamente para. Um dos objetivos do golpe foi esse, né? E o Lula é quem tem de fato respaldo, né? E a direita e a esquerda está aí, né? Nessa política absolutamente na contramão dos interesses populares. Exato. Bom, chegamos aqui na metade, né, já se encaminhando o próximo final do nosso programa, e eu gostaria de dar um aviso importante para os companheiros que estão assistindo aqui o nosso programa, né? Não só os avisos de praxe, que hoje teve análise internacional, pelo Rui Costa Pimenta, e amanhã vai ter a imperdível análise política da semana, o programa mais tradicional aqui da Causa Operária TV, como também que estamos chegando cada vez mais perto, né, estamos na contagem regressiva, já para o início aí do curso que foi o Stalinismo, na 46ª Universidade de Férias, agora totalmente virtual por causa da pandemia, né, Universidade Marxista. Já tem site disponível, já dá para fazer inscrições e tudo mais. Os companheiros aí não percam tempo, universidademarxista.pco.org.br, é só acessar e fazer a inscrição. E as aulas vão começar já no mês de janeiro, no dia 5. Então, companheiros, vocês que estão assistindo agora, já abram o site universidademarxista.pco.org.br, se inscrevam na Universidade Marxista e não percam esse que vai ser o maior curso sobre o tema do stalinismo que a gente tem registro na língua portuguesa e muito provavelmente aí no próprio mundo, né? Dado aí o nível que a gente vai desdobrar a respeito dos eventos, tratando desde antes da Revolução Russa, o início da burocracia, a atividade de política de Stalin, a sua morte, a ação da burocracia após ele, Brezhnev, Gorbachev, etc., queda da União Soviética e muito mais. Então, companheiros, acessem aí o site universidademarxista.pco.org.br, os companheiros não podem perder esse curso, que é um curso fundamental, inclusive para entender esse tema que a gente falou agora sobre a frente ampla de uma maneira muito mais profunda, que foi justamente aí no período do stalinismo, e com o stalinismo, onde a política de frente ampla mais se desenvolveu no último período. E bom, companheiros, eu gostaria que agora a produção, né, passasse um vídeo, um trailer, né, a respeito da Universidade de Férias. Enquanto isso, eu vou dar, antes disso, eu só vou dar boa tarde aqui para os companheiros Sem Chance, Adriano Teixeira, que estão aqui acompanhando o nosso programa, a companheira Ana Matos também, Jazão Garanesh e assim por diante, que estão acompanhando mais um J5 dessa sexta-feira. Bom, produção, poderia passar o trailer para a gente da Universidade Marxista?
Bom, companheiros, este é o curso ministrado pelo companheiro Rui Costa Pimenta, presidente nacional do Partido da Causa Operária, curso imperdível sobre o que foi o stalinismo. Então não perca tempo, acesse universidademarxista.pca.org.br, se inscreva. O curso custa apenas o valor simbólico de R$ 100 para você ter acesso aí não só às aulas ministradas pelo companheiro Rui, como uma série de materiais didáticos sobre tema, indicações de filmes, etc. Ou seja, material aí imperdível que você não vai conseguir em nenhum outro lugar. E, bom, como último assunto do nosso programa, né, eu gostaria de passar um pouco mais a respeito da questão justamente do Fundeb. Né? Saiu aí uma notícia, né, sobre o uso do dinheiro do Fundeb e o TCU, no caso, identificou que houve aí o desvio de 277 milhões de recursos da educação básica, que se somam a outros 322 milhões de honorários ilegais a advogados. O dinheiro do Fundeb aí foi utilizado para asfalto, reforma de praça, compra de carros de luxo, entre outros. Ou seja, toda a discussão que a gente está fazendo, inclusive aqui, né, a gente apresentou aí toda a discussão em torno do Fundeb, né, a situação aí que se desenvolveu, inclusive que o governo Bolsonaro deu na esquerda, que caiu de trouxa, né, após comemorar uma suposta vitória do Fundeb. A gente vê para que hoje, né, antes disso tudo, o que já é utilizado aí o Fundeb, né, uma destruição da educação. Isso porque o dinheiro, em vez aí de ser de fato utilizado, né, para o que era de fato necessário, para que ele serve, né, ou seja, investimento em educação, etc., o Fundeb na realidade está sendo utilizado aí para um completo desvio de dinheiro e utilização, inclusive, para campanhas eleitorais e candidatos da burguesia. Né? Então isso aí é um verdadeiro absurdo, né? A gente vê o Tribunal de Contas da União divulgando esse dado, inclusive como órgão oficial, né? Por parte dos recursos. E em cima disso, né? Municípios aí como da Paraíba, da Bahia, do Pará, Piauí, são recordistas em dar uma destinação indevida ao dinheiro da educação, conforme os dados aí do TCU. Os desvios são, respectivamente, aí, só nesses estados 164, 39, 28 e outros 28 milhões de reais. Então, a gente vê ainda mais nesse momento de pandemia, né, com a total destruição do ensino, ainda mais feito pelo EAD, e agora a política de volta às aulas buscando jogar a população aí à mercê do vírus. A burguesia, na realidade, pouco se importa de fato o investimento na educação. Se o Dória deu a brilhante declaração dizendo que ele estava retomando as escolas, né, porque ele considerava um serviço essencial, declarando aí que isso aí tem também o objetivo de desenvolvimento cognitivo, socioemocional de milhões de crianças e adolescentes no estado, a gente vê que isso aí é uma grande declaração cínica, né, do governador de São Paulo, que São Paulo justamente, inclusive, está numa das listas como um dos recordes aí do desvio, uso irregular do dinheiro do Fundeb, né? A gente vê essa situação em todo o Brasil. Né? Mostra bem o interesse da burguesia a respeito desse problema geral, né? E mostra, no final das contas, né, que a própria política aí da burguesia é uma outra face, né, da política aí que a burguesia está tomando a respeito de volta às aulas. Nada tem a ver com a defesa aí das escolas ou qualquer coisa do tipo, de qualquer tipo de educação possível. Né? Na realidade, esse é o menor dos interesses. E, bom, em cima disso, né, um cálculo ainda atualizado para 2017 mostrou que o passivo devido a governos e prefeituras chegava a 95 bilhões. Mais de 9 bilhões foram emitidos para os pagamentos. E ainda foi encontrado, né, para cerca de 3,7 bilhões aí pagos até 2018. Ou seja, tem uma série de rolos, inclusive, né, entre os escritórios beneficiados estava o próprio governador do Distrito Federal, o Ibanez Rocha, assim por diante. Um verdadeiro escândalo aí que estourou, né, e que demonstra claramente a política aí dos golpistas para a educação. Tudo para o resto, né, para os interesses aí da burguesia, etc., menos para a educação, no final das contas. Né? Bom, a gente está chegando no finalzinho do programa. Renan, gostaria de fazer um comentário sobre o tema? Eu queria fazer dois comentários breves aqui
Até pegando o ponto anterior, só sobre a universidade de férias, eu acho que uma questão que a gente tem que ter presente, né, que, em primeiro lugar, esse curso, ele obviamente tem uma atualidade enorme, porque a política desenvolvida pelo stalinismo nos anos 30, 40, 50, ela está mais viva do que nunca, né? Essa discussão, por exemplo, que nós estamos fazendo aqui da Frente Ampla, ela foi inaugurada lá atrás, né? Não é uma novidade, né? Para os dias, isso aí na verdade, assim, é uma reprodução da política do stalinismo. Então, isso é um primeiro aspecto, ou seja, é a questão da relação que o curso tem com a realidade política que a gente está vivendo hoje, não apenas no Brasil, tá certo? Em geral. Em segundo lugar, é que o curso, ele, pela dimensão dele, ele vai estar aí resgatando os principais acontecimentos políticos, né, econômicos, sociais aí, culturais também, do século XX, né? Então, pegando a própria Revolução Russa, Primeira Guerra Mundial, Revolução Russa, a crise dos anos 30, a ascensão do fascismo, a Segunda Guerra Mundial, o pós-Segunda Guerra Mundial, né? A época da Guerra Fria, Revolução Chinesa, enfim, Revolução Cubana, ou seja, é um tema muito abrangente, né, que está discutindo isso aí, de certo sentido, você está estudando, né, esse século aí, que foi um século fenomenal do ponto de vista da luta de classes, né? Então, seria isso. Sobre o segundo assunto, só queria salientar, você colocou aí o envolvimento de governadores, né? Não de governadores, não, de empresas advocacia, de advogados, né? No caso aqui tem a empresa do governador do DF, que está metida aí com nos rolos, nas falcatruas aí da utilização das verbas para outros fins, né? Do Fundeb, para outros fins. Né? E eu estava vendo, então tem essa dos governadores, você pagou honorários de 10 a 20% para governadores, para eles, como é que se diz? Eles entrarem com processo, etc, etc e tal, para poder ter o direito a esse passivo devido pelo governo federal. Mas isso aí foi uma mina de ouro tão grande e, pelo que tudo indica, era de tão fácil, né, vitória isso aí, que os próprios bancos, né, em troca também de taxas aí de 10 a 20%, já estava adiantando o dinheiro para as prefeituras, né? Então, é uma grande falcatrua aí com dinheiro público, né? Envolvendo o governador, envolvendo aí bancos, etc e tal, né? Quer dizer, agora, quando é para tirar dinheiro da população, isso aí eles sabem fazer com maestria, né? Te devolvo, Arthur. Bom, companheiros, J5 aqui já está dando nossos limites. Os companheiros podem continuar aqui na Casa Operária TV para os próximos programas, né? Tem daqui a pouco no Inter, no Compre Jornais, Inter Você Mesmo, Companheiro Vasco, etc. E fiquem ligados, né? A sexta-feira ainda não acabou aqui na Casa Operária TV. E bem, companheiros, o J5 volta na segunda-feira que vem, no mesmo horário, 5 horas, obviamente. E eu e o companheiro Renan voltamos na próxima sexta, no J5. É isso, companheiros. Tenham um bom final de semana. Até a próxima.